Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E, como vocês sabem, apresentado na Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial. Esse Vibe é muito importante, porque traz uma nova vibração, uma vibração positiva. Então, Rádio Vibe Mundial, que é 95,7 FM. E depois postado no YouTube e no Facebook. E agora você me ouvindo, sexta-feira, 17 horas, você deve ter pensado o seguinte: bom, o André se enganou de horário. Não, estamos fazendo hoje, excepcionalmente, num outro horário, um outro programa. E qual o tema de hoje? Otimismo na atualidade. Otimismo na atualidade. Olha que coisa importante. Por que isso é tão importante na atualidade? Você está vendo tantas pessoas pessimistas, no pessimismo, dizendo só coisa ruim, né? Para você ouvir coisa ruim, basta parar numa fila, num local, etc., e ouvir a pessoa falar. Ela vai reclamar da vida, vai falar que o mundo está cada vez pior. Então, nós precisamos sair deste pessimismo e entrar num otimismo realista. E é isso que eu vou explicar. Então, o psicólogo norte-americano Daniel Goleman sugeriu em seu livro Inteligência Emocional que podemos ter na vida uma postura de otimismo realista. Então, podemos ter na vida uma postura de otimismo realista, que é diferente de duas posturas que eu vou mostrar aqui. É uma postura diferente do pessimismo, como eu disse, né? Então a pessoa não fica o tempo inteiro no pessimismo. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão o tempo inteiro no pessimismo, porque pessimismo leva à depressão, sabia disso? Que é daquela pessoa que só pensa o pior, né? Não consigo, não faz nada, não, tem que ficar sozinho, não. Então a pessoa só pensa no pior. E também é diferente do otimismo fantasioso, porque tem aqui uns otimistas que vivem no mundo da fantasia, e aí não funciona. Então é um otimismo realista, é um otimismo dentro do mundo real, não é na fantasia. Então, que é o das pessoas que imaginam coisas improváveis, né? Provavelmente isso que elas imaginam não vai acontecer, porque elas imaginam de uma forma assim exagerada, né? Ou megalomaníaca. Daqui a pouco eu vou me aprofundar. Eu vou falar de cada uma dessas posturas e das consequências de cada uma dessas posturas, nas nossas vidas. Então, em nossas vidas, nós vamos falar sobre isso. Então, por exemplo, pessimismo. A pessoa pessimista só pensa no pior. Então é aquela pessoa que está o tempo inteiro, não vai dar certo, não funciona, o mundo está cada vez pior, nada dá certo. O pessimismo é uma forma de pensar que leva à depressão. Porque quais são os 3 pilares da depressão? Um dos pilares é tristeza patológica. Não é uma simples tristeza, é uma tristeza patológica. Porque tristeza é uma emoção e é normal. Mas aqui temos uma tristeza muito mais profunda na depressão. Segundo pilar, justamente o negativismo, o pessimismo, que leva a pessoa sempre a pensar no pior. Daí ela fica nesse estado de depressão, é para baixo. Depressão é pressão para baixo. Então é uma pressão para baixo. E desmotivação é o terceiro pilar, que é o seguinte: então, se tudo é tão ruim, eu não tenho motivação para nada. E muitas vezes nem de viver. Então, só que esses pilares, eles vão se entrando num ciclo vicioso, um alimentando o outro. E isso faz com que a depressão cresce, numa espécie de espiral para baixo, entendeu? E vai aumentando lá embaixo. Então é uma força para baixo, depressão para baixo. Então,
Essas pessoas pessimistas falam frases continuamente ou pensam frases continuamente do seguinte tipo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai funcionar. Não, nem tenta que não dá certo. Então, são pessoas que estão sempre pensando o pior, que as coisas não vão funcionar, que não vai dar certo e tudo mais. Outro pensamento, outra frase que o pessimista pensa sempre: está tudo cada vez pior, o mundo só está pior, as pessoas só estão piores, está tudo cada vez pior. Então vê de uma forma tão negativa a realidade que vai se sentindo mal por causa disso. O mundo não tem jeito, né? O mundo não tem jeito. Não adianta fazer acontecer, o mundo não tem jeito. Esse é o pensamento do pessimista. A vida só piora. Então são esses os pensamentos que vêm muito frequentemente na mente do pessimista e outros tantos do mesmo estilo, né? O problema do pessimista é que ele se acha realista. Ele acha que ele é realista. Ele fala assim: não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Tudo que eu estou falando, eu te mostro. Ele ou ela dizem, né? Eu provo o que estou falando. Ou é só olhar ao redor que você percebe que o mundo só piora. Então são pessoas que não se acham pessimistas, se acham realistas. E são pessoas que querem convencer os outros. São pessoas que o tempo inteiro, eles não querem ficar só com pessimismo para eles querem levar para os outros, geralmente, né? O pessimista, geralmente, não quer manter esse pessimismo só para ele ou ela, mas quer convencer os outros de que ele ou ela estão certos. Então, quer convencer os demais que ele ou ela estão certos. Então, não, eu provo isso que eu estou falando, eu sou realista, não sou pessimista. Eu não estou falando por pessimismo, eu estou falando por realidade, é uma prova da realidade. E fazem, né, proselitismo, né? O que é o proselitismo? É falar muito, né, sobre alguma coisa. Então, tentam convencer os outros. E se você tem essa mentalidade pessimista ou está influenciado por uma pessoa pessimista, você também só vai pensar o pior. Isso vai fazer mal para você. Porque se você só pensar o pior, o que vai acontecer? Depressão, pressão para baixo. E a depressão é uma espiral para baixo, que vai crescendo, só cresce. Esta postura atrapalha a vida do pessimista, bem como a vida das pessoas que acreditam no pessimismo ou no pessimista. Então, algumas pessoas acreditam: não, essa pessoa me provou, o mundo só está pior, o mundo não tem jeito, o mundo não tem saída, o mundo não tem alternativa. Com essa mentalidade, é claro que nenhum projeto vai adiante. Então, o pessimista não consegue levar nenhum projeto de vida, seja na parte financeira, seja na parte de trabalho, seja na parte afetiva, nada vai adiante. Por quê? Porque essa mentalidade permeia toda a vida do pessimista, ou invade toda a vida do pessimista. Só que o pessimismo é uma doença contagiosa a ser combatida. É uma doença, mas não é uma doença simples, ela é contagiosa, porque o pessimista fala com o outro e convence o outro. E aí o outro fica pessimista também, convence o outro, e aí vira uma doença contagiosa. Então nós precisamos nos imunizar dessa doença contagiosa chamada pessimismo. E aí temos uma outra postura também que é bastante equivocada, né? Do otimismo fantasioso. Como o próprio termo diz, a pessoa vive no mundo da fantasia. E ela acha que o otimismo dela no mundo da fantasia vai se tornar realidade. Então, por exemplo, o otimismo fantasioso também não dá certo. Por quê? A pessoa faz planos muito megalomaníacos. O que é megalomania? É a mania de grandeza. Então faz planos assim muito arrojados e começa a usar frases, afirmações para planos arrojados demais.
Por exemplo, a pessoa que pensa, eu estou dando um exemplo, né? Exagerado, mas é megalomaníaco. De hoje para amanhã me tornarei o maior milionário do mundo. Olha a ideia, de hoje para amanhã eu me tornarei o maior milionário do mundo. E aí uma recomendação, se você não é o Bill ou a Melinda Gates e nem o Jeff Bezos, esse pensamento provavelmente não vai acontecer, tá? Então você precisaria ser um grande milionário para ter essa ideia. Então é uma pretensão muito difícil de acontecer. Então, quem tem esse otimismo fantasioso, imagina coisas muito grandiosas. Amanhã vai estar um Mercedes na minha garagem, porque eu estou imaginando. Então, imagina coisas muito grandiosas e coisas que provavelmente não vão acontecer. Então, por isso que o otimismo fantasioso, megalomaníaco, não funciona. E eu vou dizer aquele que funciona. Com tal pretensão megalomaníaca, da mania de grandeza, não acontece, então essa pretensão não acontece, a pessoa fica decepcionada e diz que o otimismo não funciona. Então ela não percebe que ela fez um objetivo irrealista, irreal, fantasioso. E aí, claro, não funciona. E aí ela diz assim, não, o otimismo não funciona, eu já tentei usar, não funcionou. Porque ele ou ela não se tornou o maior milionário do mundo. Ou a maior milionária do mundo. Então, nós precisamos perceber o seguinte, o otimismo precisa ser realista, precisa ser pé no chão para funcionar. Então, o otimismo fantasioso não funciona, porque é baseado na fantasia. Fantasia é imaginar coisas, né? Na megalomania ou na mania de grandeza. Então, eu vou falar daqui a pouco da terceira posição, que é a posição do otimismo realista, sugerido no livro Inteligência Emocional. Então, essa posição do otimismo realista, eu vou falar daqui a pouco, eu só quero apresentar para vocês 2 livros que eu escrevi e que cada um deles pode ajudar bastante você na sua vida, porque eu vou trazer uma frase de Blaise Pascal, o filósofo Blaise Pascal. Ele dizia assim, a nossa ignorância é tanta, a nossa ignorância humana, que não sabemos 3 coisas. Não sabemos de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Ou seja, a nossa ignorância é quase que total, né? Se a gente não sabe nada disso, nossa ignorância é quase que total. Então, mas isso é da condição humana. Então, Blaise Pascal trouxe essa ignorância humana. Agora, o livro A Origem da Terra procura desvendar de onde realmente viemos, de nossa condição humana. Eu estou já providenciando a terceira edição, que vai ser a terceira versão. Vou dar uma série de explicações adicionais e mostrar de onde viemos, dentro de uma hipótese, né? Então, o que o cientista faz é sempre a construção de uma hipótese. Então, de onde viemos? Então, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, é um livro que você encontra, ele foi editado pela editora Madras, e o meu nome completo é Marc, M-A-R-C, antes de André Kepp, Marc André Kepp. E você consegue em todas as livrarias, você pode solicitar à distância. E também o meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é um livro que vai trazer para você as bases, né, das pesquisas transdisciplinares. Então, como fazer pesquisa transdisciplinar, além de adentrar na área da tabacologia, então entender muito mais sobre essa questão toda que envolve o cigarro, o tabaco de modo geral, charuto, etc. Então, também é pela Novas Edições Acadêmicas, então por uma outra editora, por uma editora internacional, e você consegue eu falei do Jeff Bezos, né? Você consegue pela Amazon.com.
Então você solicita pela Amazon.com método transdisciplinar de pesquisa, tabacologia e teste. Vamos falar finalmente da terceira posição, otimismo realista, que o Daniel Goleman sugere no seu livro Inteligência Emocional e que é mais sensato. Então, é um otimismo, mas com o pé no chão. Não é um otimismo que sonha coisas realmente impossíveis, né? Então, um pensamento sensato do otimismo realista é: se eu buscar os meios adequados, alcançarei bons resultados. Então é assim. Então vou buscar os meios adequados para ter bons resultados no trabalho, nos negócios, na vida financeira, na vida afetiva, em várias áreas. Ou seja, no otimismo realista, a pessoa busca bons resultados, utilizando as estratégias certas. Mas aí que tem um aprendizado muito, mas muito, mas muito importante. Esta postura traz uma disposição de aprender com os acertos e com os erros. Olha que importante, eu vou dizer de novo. Esta postura traz uma disposição de aprender com os acertos e com os erros. Que é o seguinte, nós não aprendemos apenas quando acertamos, aprendemos quando erramos. Então, com o erro, a pessoa aprende o que não deve fazer. Então, eu errei, tá bom, eu fui nessa direção e cometi um erro. Só que eu aprendi, puxa, se eu fizer isso não vai funcionar bem, não vai dar certo. Mas eu aprendi como não fazer. Dizem, porque nessa história tem muito mito, né, que Thomas Alva Edison fez várias experiências até conseguir a lâmpada. E aí, cada um fala um número, né? Isso é um número chutado, né? Uns dizem 5.000 experiências, outros dizem 2.000, outros dizem 800. Pode ter sido 2 que seja. Mas que Thomas Alva Edison disse isso, que é verdade, que ele havia aprendido todas as formas de não fazer a lâmpada, até ele descobrir a forma de fazer a lâmpada. Esse é um pensamento inteligente. Eu aprendo também com os erros. Então, ele fez a lâmpada, ele tentou fazer a lâmpada de várias formas, viu que errou e aprendeu com os erros. Dizem também, mas isso não se sabe se é história real ou mito, né? Dizem o seguinte, que ele estava conversando com a esposa dele, e a esposa dele disse para ele, olha, do jeito que você está fazendo, sua cabeça vai virar um vácuo. Aí ele falou, um vácuo. E dizem que, a partir daí, ele fez esse experimento com o vácuo e deu certo. Veja bem, se a história se é mito, é muito interessante porque, de certa forma, é intuitivo. As grandes descobertas são intuitivas. E a intuição é isso, você está com a mente aberta para novas possibilidades. Então, ele, se a esposa falou ou não, se é verdade ou não essa história, teve um momento que ele pensou no vácuo. E aí, quando colocou o vácuo na lâmpada, a lâmpada funcionou, né? O filamento não queimou. Porque nas experiências anteriores o filamento da lâmpada queimou. Então é o seguinte, ele aprendeu com os erros. E disse essa frase, eu aprendi que de tantas maneiras que ele fez os testes, né, não importa quantas, né, vamos dizer 100, eu aprendi 100 maneiras de não fazer a lâmpada. Agora eu sei como fazer a lâmpada. Porque ele pensou no vácuo e aí ele conseguiu fazer a lâmpada incandescente, era uma lâmpada antiga, hoje já não se usa mais tanto. Existe ainda, mas não se usa mais tanto. Então, com os erros aprendemos como não fazer. Com o acerto, a pessoa aprende o caminho melhor para atingir melhores resultados. Só que não são apenas com os acertos e erros nossos. São com os acertos e erros das outras pessoas.
Então, quando a gente, por exemplo, vê uma biografia, a gente vai vendo os acertos e erros daquela pessoa. Então, por exemplo, eu assisti um tempo atrás um documentário sobre a vida do Frank Sinatra. Você vai dizer assim para mim, não, mas o Frank Sinatra nunca errou. Como não? Tinham músicas que teve vários momentos da vida dele que ele teve em queda. E ele repensou em como subir de novo. Então ele provavelmente, pelo que eu me lembro, 4 quedas, né, passou. E ele pensou como ele voltar de novo a ter o sucesso que ele tinha. E sempre conseguiu. Por quê? Porque ele aprendeu com erro. Então ele aprendeu, por exemplo, que gravar qualquer música não funcionava. Que ele teria que gravar músicas muito bem escolhidas. Aí ele fez uma seleção das músicas. E aí ele conseguiu um resultado que ele pretendia. Então, nós aprendemos com os erros e com os acertos. Isso é muito importante termos em mente. Não só nossos, como das outras pessoas. Por este motivo é que Daniel Goleman sugere em seu livro Inteligência Emocional a postura de otimismo realista. Ou seja, seja sempre otimista, mas pé no chão. Aí você vai ver o quanto os seus projetos em todas as áreas da sua vida dão certo. Área financeira, área profissional, área de estudos, área afetiva, em todas as áreas da sua vida dá certo. Seja otimista, realista. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Até daqui a pouco.